3, versículo 1 de 2 Coríntios, irmãos, começa dizendo assim: começamos outra vez a louvar a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós, ou de recomendação de vós? Quando Paulo ele começa esse capítulo falando, esse versículo 1 aqui que nós lemos, o 2, nós vemos que dentro da igreja aqui de Coríntios, que é 2 Coríntios, então num outro tempo, Paulo já havia escrito a carta 1 Coríntios, agora era um outro tempo. Nós temos duas classes de pessoas aqui. Primeira classe é aquele tipo de pessoa que não foi transformado, porque ele fala aqui, mas será que de novo? Então é algo que a pessoa não estava cometendo pela primeira vez, é algo que ela já havia feito no passado, alguma prática que ela havia vivido no passado e agora estava de novo. E qual era essa prática? A prática do orgulho, da soberba, de atrair a glória para ele. Ele está falando assim, será que de novo nós vamos ter que falar com vocês, porque vocês, ao invés de adorar a Deus, ao invés de dar a honra para Deus, vocês estão trazendo a honra para vocês? E é o que nós vemos na igreja nos dias de hoje, muitas vezes. Esquecemos a obra não é mais de Deus, não é o Senhor que faz a obra. São os pastores, são os líderes, são as pessoas que, como eu disse um dia desses aqui, eu vi um pastor dizendo assim, o nome de Jesus não é suficiente para expulsar o demônio, porque eu fui expulsar um demônio em nome de Jesus, ele não saiu. Aí eu me revoltei, e a minha revolta fez com que aquele demônio saísse. Será que outra vez começamos a louvar a nós mesmos? É isso que Paulo está dizendo. O mesmo problema que a igreja vive hoje, eles estavam vivendo no passado. Jesus deixou de ser a pedra de esquina para ser uma pedra rejeitada. Jesus deixou de ser o centro do Evangelho, porque hoje o centro do Evangelho não é Jesus, são as placas das igrejas. Estão brigando por conta de placa. E Paulo está dizendo aqui, vocês começaram novamente a louvar a vocês mesmos, a dar honra a vocês mesmos. Vem para a minha igreja que você vai ser curado. Vem aqui, deposita tudo aqui que você vai ser curado. Deixa eu falar para você, irmão, não é a igreja. A igreja ela só pode ser um canal que abençoa a vida das pessoas. É aquilo que o Valdecir falou, se tiver Deus, é a presença de Deus. Não é a placa da igreja que transforma as pessoas, mas hoje em dia nós vivemos um evangelho onde o quê? As placas das igrejas estão sendo exaltadas e o nome de Cristo está sendo desprezado. E Paulo está dizendo para um grupo de pessoas, será que novamente vocês vão cair no mesmo erro, algo que eu já tratei lá atrás? Ele está dizendo aqui, começamos outra vez a louvar a nós mesmos. De novo vocês estão caindo no mesmo erro. Será que não houve transformação na vida de vocês? Vocês não foram transformados pelo Espírito que transforma a vida das pessoas? Será que novamente vocês estão vivendo uma vida de carnais? Não aprenderam nada durante todos esses anos que vocês têm caminhado na fé, achando que vocês são alguma coisa, achando que vocês podem fazer alguma coisa? Porque o nosso erro, irmãos, é que nós achamos que nós podemos fazer alguma coisa. Você ora por alguém, alguém é curado, você fala, nossa, eu orei pela pessoa, a pessoa foi curada. Mas você não fez nada. A única coisa que você fez foi usar o antídoto que mata o veneno da serpente. Esse antídoto se chama Jesus Cristo. A única coisa que nós fizemos é usar algo que alguém já nos deu. Nós só usamos aquilo que nós recebemos, que é o nome de Jesus. É no nome de Jesus que as pessoas são curadas. É no nome de Jesus que as pessoas são restauradas. É no nome de Jesus que as pessoas ressuscitam. Não é no nome da placa da igreja, não é no nome do pastor. O pastor é nada.
é só um canal, um vaso nas mãos de Deus. E aí ele entra em outra classe de pessoas, porque ele fala assim: começamos outra vez a louvar nós mesmos, ou, quando ele diz ou, ele entra em outra classe de pessoas. Necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós, ou de recomendação de vós. O que ele está dizendo aqui? Será que eu preciso ficar falando que você é cristão? O seu testemunho não fala isso? Será que eu preciso chegar para alguém e recomendar você? O seu trabalho não fala por você? Aquilo que você faz não fala por você? Será que eu preciso chegar para as pessoas e falar que você é um crente? Uma carta de recomendação, falar que você tem caráter? Será que eu preciso ir com você num trabalho e chegar para o dono da empresa e falar assim: ó, pega ele, porque ele é crente? Porque se depender do seu testemunho de vida, se depender daquilo que você vive, aquilo que você vive não mostra isso? Será que eu preciso recomendar você para alguém? É isso que Paulo está dizendo. Eu preciso ficar dizendo quem você é? O seu estilo de vida não diz isso? Aquilo que você vive não reflete o Deus que você serve? Ou que você diz que serve? E aqui, irmãos, ele está falando sobre caráter. Carta de recomendação. Só precisa de carta de recomendação quem não mostrou o seu trabalho, quem não mostrou quem é. Você sabe quando eu preciso de uma carta de recomendação? Quando a pessoa lá não me conhece. Quando eu vou procurar emprego, se o patrão não sabe quem você é, você precisa que alguém te recomende. Que alguém que tenha um caráter, alguém que tenha um nome, alguém que tenha uma qualidade te recomende. E será que nós hoje, como cristãos, precisamos que as pessoas falem bem de nós? Porque a nossa própria vida não fala bem? Nosso próprio caráter não diz quem nós somos? Eu faço academia hoje cedo, nós estávamos na academia e todo mundo na academia me chama de pastor. Pastor, ó pastor, 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 pastor. Lá eu sou conhecido como pastor. E tem um menino que eu fiz amizade com ele há pouco tempo. Já há uns 2 meses que eu estou estreitando a amizade com ele, mas eu nunca preguei a palavra para ele. Mas eu penso que a minha vida, ela precisa ser uma carta escrita. Às vezes você não vai pregar a palavra, mas o que você vive já está pregando a palavra. Está entendendo? Paulo diz aqui que nós somos a carta escrita por Deus. Vós sois a nossa carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas do coração, de carne do coração. Sabe, irmãos, aqui ele está dizendo: vocês são cartas escritas por Deus. E às vezes a carta ela não precisa nem falar, porque as pessoas vão ler em você quem você é, vão ver em você o testemunho de vida, o estilo de vida que você vive. Hoje um rapaz chegou para mim na academia, acho que é a primeira ou segunda vez que ele vai, ele falou assim: você é pastor de que igreja? Eu falei: do Ministério Nova Geração. Vai, eu conheço pela internet. E voltando, esse rapaz que eu estou estreitando uma amizade com ele há 2 meses, eu não preguei a palavra para ele ainda, mas eu penso que a minha vida lá dentro é uma carta que ele está lendo. Ele chegou para mim hoje, me puxou no canto e falou: pastor, chega aí. Eu encostei, ele falou assim: que dia que é o culto lá na sua igreja? Eu falei: domingo, às 9 da manhã, às 18. Ele falou: só os domingos? Eu falei: não, sexta e sábado agora nós vamos ter um seminário de casais. Ele falou: eu vou. Posso ir com a minha esposa? Quanto que tem que pagar? Eu falei: não, não vai pagar nada. Ele falou: eu vou com a minha esposa. O que levou um cara desse, sem que eu tenha pregado uma mensagem, querer vir na igreja? Senão aquilo que ele leu na minha vida, senão aquilo que eu tenho refletido e aquilo que você reflete como uma carta viva. Eu pergunto para você: o que Deus tem escrito na sua vida como carta? Se é que Deus tem escrito algo na sua vida, você tem permitido? Aqui Paulo diz que nós somos a carta viva de Deus, escrita pelo próprio dedo de Deus, não por tinta, mas pelo Espírito Santo. Eu pergunto para você: Deus tem escrito de você?
Você tem sido uma folha que tem permitido Deus escrever na sua vida? Ou você tem estado guardado dentro da gaveta, trancado, e não tem permitido Deus escrever em você aquilo que Ele quer escrever? Você tem permitido Deus escrever na sua vida? Se tem, o que Deus tem escrito na sua vida, você tem refletido para a vida das pessoas? As pessoas podem ler você? As pessoas podem olhar para o seu casamento e ler e falar: eu quero ter um casamento como esse cara. Os seus filhos têm lido em você aquilo que Deus tem escrito, e aquilo que eles têm lido tem trazido na vida deles o desejo de ser igual a você, ser um pai como você é, ser uma mãe como você é. Porque para mim, irmãos, o que é mais gratificante é quando eu sento com as minhas filhas e começo a falar com elas sobre casamento. Eu falo com as minhas filhas, a minha filha tem 11, a outra tem 15, eu já falo sobre casamento com elas. Eu falo para elas: filha, casamento é como uma sociedade que precisa dar certo. E como toda sociedade, você precisa saber escolher quem vai ser o seu sócio no casamento. Porque se você escolher o sócio errado, ele vai te roubar, ele vai te levar à falência. No casamento é a mesma coisa. Se você escolher a pessoa errada, você vai destruir a sua vida. Eu falo para ela assim: vocês estão orando para Deus desde já te dar um casamento abençoado, uma vida abençoada? E as minhas filhas, o mais gratificante é quando elas falam assim: eu estou, pai. E ela fala assim: eu tenho pedido para Deus um pai, um marido como o senhor é com a mamãe. Ei Deus, que presente melhor que um pai pode ter, quando uma filha diz que quer casar com alguém como pai. As minhas filhas falam: eu quero casar com alguém como o senhor, porque eu vejo como o senhor trata a mãe, eu vejo como o senhor trata a igreja, eu vejo como o senhor nos trata, o cuidado que o senhor tem. Sabe, irmãos, o que os nossos filhos têm lido nas nossas vidas, o que os nossos pais têm lido nas nossas vidas, o que as pessoas aí fora têm lido nas nossas vidas, nós temos permitido Deus escrever em nós, no nosso coração, e isso tem refletido na vida das pessoas? Ou será que quando as pessoas procuram em nós somos uma carta em branco? Imagina você tem uma expectativa muito grande de receber uma carta de alguém que está distante, e quando você vai na caixinha de correio, você abre o envelope e está lá, e você senta. Eu penso que você vai sentar, é o seu momento. Você senta no seu momento, onde você não quer nenhuma perturbação para fazer algo. Eu tenho alguns momentos da minha vida que eu falo para minha esposa: é o meu momento. Não. Essa semana, na segunda-feira, eu fui jogar bola e cheguei em casa, tomei um banho cansado. Fui lá e fiz uma limonada, 2 litros de limonada, quase sem açúcar, bem azeda. Eu amo limonada azeda. Eu sentei no sofá, perto dela, ela já virou e pediu o copo para mim. Falou: dá um pouco. Eu falei: Renata, esse é o meu momento. Eu falei para ela: deixa eu tomar minha limonada sossegada, se sobrar um pouco eu te dou, mas deixa eu curtir o meu momento, estou cansado. Dá logo isso aí. É o seu momento. Você pega ali aquela carta de alguém que te enviou aquela carta, amado, e você abre o envelope. Quando você pega a folha, está em branco. Imagina a frustração. É ou não é? A pessoa não tinha nada para escrever para você, a pessoa não tinha nada para revelar para você, só o nome do envelope. A pessoa não tinha nada para direcionar para você, uma única palavra. É isso que muitas vezes acontece, irmãos, quando as pessoas vêm ler em nós e nós não temos nada escrito. Quando as pessoas vêm beber da fonte em nós e a fonte está seca. Quando as pessoas vêm comer em nós, os nossos filhos espirituais, os nossos filhos naturais, a nossa família, as pessoas do mundo, as pessoas que estão clamando por uma palavra, elas vêm se alimentar em nós e nós não temos nada para alimentar. Somos cartas em branco, porque não permitimos que Deus escreva nas nossas vidas. Mas se somos cartas em branco, ainda existe uma esperança, porque nós podemos abrir o coração e deixar Deus escrever. Agora, e quando não somos carta em branco? E quando nós somos carta escrita, mas quem escreveu em nós não foi Deus?
Aí o problema é mais grave. Porque alguns são cartas em branco, outros são cartas escritas por Deus, mas tem alguns que são cartas, mas quem está escrevendo não é Deus, é o diabo. Quem está escrevendo é Satanás. Quem está escrevendo é a alma. Quem é que está escrevendo na carta da sua vida? Quem é que está colocando a mensagem em você? Quem é que tem te alimentado todos os dias? Será que você tem sido alimentado pelo maná que desce do céu todos os dias, o pão fresco do Senhor? Ou você tem sido alimentado pelo veneno da serpente? Deus tinha relacionamento com Eva e com Adão todas as tardes. O desejo de Deus era alimentar esse relacionamento. Mas sabe o que aconteceu? Eva deixou de ser uma folha escrita por Deus. Quem é que tem escrito na sua vida? Deus ou a serpente? Para quem você tem dado a oportunidade de cravar as palavras na sua vida? O que é que tem dentro de você? Se você vomitar aqui nesse chão agora aqui, o que nós vamos encontrar? Pão, água, vida, ou nós vamos encontrar as panelas de carne do Egito? Aquilo que o mundo tem dado. Qual tem sido o nosso alimento? Porque daquilo que você alimenta, é aquilo que você transmite. É aquilo que você alimenta, é daquilo que você será nutrido. Será que nós somos cristãos que estamos sendo nutridos pela palavra, ou estamos obesos pelo pecado, pela ganância? Obesos pela amargura, pela mentira, pela inveja, pela fofoca. Porque se nós estivermos vivendo assim, não é Deus que está escrevendo nas nossas vidas. Quem está escrevendo é outra pessoa. E ele continua e diz: e ele nos fez também capazes de sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Olha que interessante, irmãos. Aquilo que eu ministrei ontem, aqui ele fala sobre ser ministros da nova aliança, mas não da letra, não da alma. Foi o que eu disse ontem. Não daquilo que você sabe, não daquilo que você pensa, mas daquilo que o Espírito manifesta na sua vida. É aquilo que o Espírito manifesta. Já é manifesto que em vós sois a carta de Cristo, ministradas por Deus, escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa. Não é o que você pensa. Falamos isso ontem. Não é o que você pensa, não é o que você sabe, mas é aquilo que Deus escreveu em você. É aquilo que você tem carregado. O vaso sem a presença do óleo, sem ser cheio do óleo, é só um vaso. Agora, quando ele está cheio do óleo, ele é um vaso que transborda e abençoa a vida das pessoas. O Senhor faça isso em nós, que a cada dia nós sejamos moldados pela mão de Deus, transformados. Cada dia, irmãos, é um processo. Aquilo que você foi transformado ontem serviu para ontem. Aquilo que você foi transformado na segunda serviu para a segunda. Não adianta você querer viver com aquilo que Deus fez na segunda, porque o que Ele fez na segunda era para você. Tem um novo maná na porta da sua tenda, mas você precisa pegar esse maná e se alimentar dele. Que possamos nos alimentar desse maná, em nome de Jesus.